Até, o Vasco estreia quinta no Carioca. E o primeiro reforço para a temporada já está na área, hein? André Pessoa conta. Olá, uma boa tarde a todos. O Vasco apresenta hoje o primeiro reforço para 2026. É o meio-campo colombiano Johan Rojas, jogador de 23 anos que vem por empréstimo do Monterrey do México até o fim da temporada. O Rojas começou a carreira no La Equidad da Colômbia. Em 2024 foi para o Monterrey e estava emprestado ao Necaxa, também do futebol mexicano. Além da apresentação do Rojas, o executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, vai dar uma entrevista sobre o mercado de contratações em 2026. O técnico Fernando Diniz também vai falar com a imprensa e deve confirmar que o time principal do Vasco estreia na terceira rodada do Campeonato Carioca, no clássico contra o Flamengo, no dia 21 de janeiro. No jogo desta quinta-feira contra o Maricá e na partida do final de semana contra o Nova Iguaçu, o Vasco deve utilizar um time formado por garotos da base e atletas que foram pouco utilizados em 2025. Vamos falar do Vasco, pessoal. O Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Carioca. O Cruz Maltino joga na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Maricá. E o Vasco não vence o Campeonato Carioca há quase 10 anos. Tem fila para ganhar o estadual também, porque na Copa do Brasil, um título nacional, o Vasco não vence lá desde 15 anos, desde 2011, e a fila no Carioca vem desde aquele bi, 15 e 16. A gente está falando do Vasco? A gente vai lá para o CT Moacir Barbosa, tá rolando. Coletivo de apresentação, novo jogador, presença do Fernando Diniz, o técnico, o diretor de futebol, tá ali, ó, a gente tá vendo o Admar Lopes. Tá rolando, dá pra gente ouvir um trechinho? O Rojas sendo apresentado ao lado do Admar, o Diniz também tá na mesa. Vamos ouvir. Diniz não chegou ainda. E ao Admar, uma análise daquele período, Admar, do ano passado, dos 8 jogos e 7 derrotas. A gente ficou meio que sem saber o que aconteceu naquele período por causa da queda do rendimento do time e até depois na Copa do Brasil, voltando sim a ter um ímpeto, uma vontade e chegando na final. E se me permite uma segunda pergunta, qual o número que vocês trabalham para esse elenco? De 30, 35 jogadores, você falou de enxugar um pouco a folha salarial e o elenco. Obrigado. Sí, creo que el fútbol brasileño es demasiado diferente al mexicano. Creo que como bien lo decía, el fútbol brasileño se adapta más a mi estilo de juego, a mi adaptación que tengo sobre el estilo de juego. Creo que como te lo dije, voy a sacar mucho provecho de esta liga. Creo que de mis compañeros aprender lo máximo. Esperemos que se dé todo de la mejor manera. Y bien lo decías, creo que el fútbol mexicano es un poco más pausado, un poco más lento. En cambio, el fútbol brasileño se juega mucho más y creo que eso es una característica muy buena para la liga y para uno como jugador. O novo reforço vascaíno, tem outro jogador chegando também no Vasco, outro estrangeiro, o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, desembarcou no Rio no fim de semana para assinar o contrato com o Vasco. O jogador saiu do Colo-Colo e vai se apresentar para a realização de exames nos próximos dias para assinatura de um contrato válido por 3 anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Vamos ouvir o que o Saldívia disse para o BTB Sports na chegada. Ele falou do estilo de jogo dele. Vamos acompanhar? Tá aqui? Me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque, y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo y creo que es lo que me define un poco. Tá aí, portanto, o zagueirão Saldívia. O Fernando Diniz gosta desse jogador, indicou, né, para a diretoria, fez questão de ter uma boa saída de bola, zagueiro uruguaio, estava no Colo-Colo. O Rojas também, o garoto colombiano também é considerado promissor. Eu me baseio assim nas últimas contratações do Vasco no meio do ano, onde o clube foi muito certeiro, né, trazendo o Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, o Barros voltou bem, enfim, com a ajuda do Fernando Diniz, a diretoria, eles trouxeram caras que viraram titulares e transformaram o Vasco realmente, colocaram o time num outro patamar. Fica uma esperança aí de serem certeiros também, com o Saldívia e com esse garoto Rojas, Tartar.
Esse momento do Vasco está muito bem alinhado, né? Tá porque o Vasco não tem o mesmo cara, capital, né, que o Flamengo tem, o mesmo poder, né, de mercado que o Palmeiras hoje se encontra, mas tem um corpo físico de DNA vascaíno, né? Então tem um Pedrinho, tem o Felipe, os caras que já tiveram dentro de campo e trouxeram um treinador que fala a mesma língua deles, que é o Diniz. E dentro de todo esse cenário que hoje se encontra o Vasco, eles estão conseguindo, chegou até uma final de Copa do Brasil, por muito pouco não conseguiram levar, né? Até merecia, né? Até merecia, né? Foi até uma fatalidade ali, acabou acontecendo, mas faz parte do futebol. Mas esse ano, quem sabe, né? Com mais essas peças que o próprio Diniz observou o jogador, trouxe o jogador, já deve ter conversado. Então, assim, é um zagueiro que, por exemplo, é um expoente, né, dentro do futebol, um cara que vai se encaixar bem dentro dessas características. O Diniz já viu essa qualidade dele. Já conhece o jogador, né? Um jogador que sabe sair jogando, ele precisa desse. Tem o Robert Renan lá. E a zaga foi ali um ponto onde realmente o Vasco sofreu problemas, trouxe alguns jogadores. Até durante um certo período deu muito certo, mas depois acabaram deixando a desejar. Agora chega mais reforço e tem de tudo aí para vir com tudo aí no campeonato, com as chegadas pontuais desses jogadores. E o Nuno Moreira apareceu só curtindo o domingão de praia no Rio de Janeiro. Cadê o Nuno? Aí nas imagens do Português aparece jogando maltinha e também fazendo fotos no Rio, 40 graus. Vida boa do Nuno Moreira, tá curtindo aí um momento de descanso, um momento de lazer. Pô, se eu tô andando na praia, vejo uma rodinha altinha com o Nuno Moreira, eu vou lá também brincar um pouquinho, né, Vene? Chama ele pro futevôlei, desafia. Ele provavelmente agregou nessa altinha. Essa altinha, né? ele vai ganhar da gente no futebol. Ele não chegou quebrando, não, porque aqui no Rio de Janeiro, quando você quebra, você logo tira. Né? Se ele continuou, é porque a galera aprovou, mas brincadeiras à parte, não tem como. Rio de Janeiro. Ontem o sol que fez aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não tá certo, tem que curtir mesmo, período de férias, e a gente sabe como é maravilhoso curtir as praias aqui do Rio de Janeiro. Morra de inveja, paulista. Para trazer as notícias do Vasco nesse início de semana. Tudo bem, Jufô? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Boa tarde, Glaucia. Todo mundo ligado no Sport Center. Uma semana que promete ser agitada do Vasco, tanto no sentido de chegada de atletas como de saída de um grande nome na história recente do clube. Mas vamos falar das novidades primeiro, porque hoje tem a apresentação do primeiro reforço do Vasco para a temporada 2026, que é o meio-atacante Johan Rojas, colombiano, que vem por empréstimo do Monterrey do México. Se ele atuar ali 60% dos jogos do Vasco na temporada, aí o Cruz Maltino vai ter que fazer a obrigação de compra e pagar 23 milhões à equipe mexicana para comprar em definitivo o colombiano, que pode atuar tanto ali centralizado no lugar do Coutinho, como pelas pontas. Pode ser aí uma polivalência importante para o Fernando Diniz para o restante da temporada. O Johan Rojas, que no ano passado estava emprestado ao Necaxa, fez um gol apenas, mas se destacou na equipe e interessou ao departamento de futebol do Vasco, que fez esse negócio com o Monterrey. O outro reforço já confirmado está no Rio de Janeiro, fez exames médicos, é o de Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo. Esse veio em definitivo. Vasco comprou 50% do defensor de 23 anos, vai pagar ali $1,5 milhão, 8 milhões de reais, para ter o zagueiro uruguaio de 23 anos. Já saídas, né, Glaucia? Já vive uma expectativa para Pablo Verratti se transferir para o futebol paraguaio. Ele, que tem contrato com o Vasco até o final de 2026, é um dos maiores salários desse elenco. O Vasco quer enxugar a folha salarial até para trazer outros reforços, e recebeu uma proposta do Cerro Porteño num contrato que ele vai receber menos salário que no Vasco, mas um contrato de 3 anos. Então, se englobar todo o contrato, ele vai ganhar mais dinheiro, e o time paraguaio conta com esse negócio, apostando que esse vai ser o último contrato grande do Pablo Verratti, ele que tem 37 anos. Isso pode seduzir o atacante para ir para o futebol paraguaio. Até o momento, o Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial do Cerro Porteño, mas as negociações já estão bem avançadas, e a expectativa, então, dessa semana do atacante argentino, ídolo da história recente do Vasco, um dos símbolos desses últimos anos no elenco, um dos líderes desse elenco, se despedir nessa semana, que tem a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, quinta-feira, em São Januário, contra o Maricá.
Boa, Jufo. Obrigada, amigo. Ótima sequência de trabalho aí pra você também, acompanhando este dia de apresentação lá no Vasco. Se hidrate, tá? Beba água porque tá muito quente. Vamos falar do Vasco, que anunciou Johan Rojas. Finalmente, né? Já estava no Brasil, já tinha até falado como jogador do Vasco. E a gente tem a arte aí com os números. Não temos no Vini Show? Arte com... Isso, obrigado, meu amigo. Tá aí, ó. Johan Rojas na temporada 25-26, entre Necaxa e Monterrey, lá do México, equipes mexicanas. 22 jogos, só 4 como titular. 2 gols e nenhuma assistência, mas é um cara que eu acho que, pelo estilo Fernandão e Bocão, é um cara que vai chegar mais para ajudar quando houver necessidade, né? Porque não foi titular absoluto nas equipes em que jogou, né? Se eu visse isso aí, eu ia falar assim, irmão, obrigado, mas não dá não. A gente não sabe do contexto, né? O contexto... Se esteve machucado... Tá resfriado, é possível. Porque ele foi emprestado do Monterrey pro Necaxa. Foi. É isso. Você falou que o Maneirinho colocou o microfone em você, né? Não, em mim não, em vocês. No meu caso, ele só deixou essa bela garrafa da Vasco TV. Um abraço, rapaziada. Eu achei que tivesse falado, desculpa. Só pra vocês aí, tá? Só pra vocês aí. Eu hoje sou apresentador, vocês estão aí sendo microfonados aí. Eu, hein? Sai daí, rapaz. Você aí, desculpa. Mas com relação ao Johan, cara, os números são muito baixos para um cara que a gente espera que venha pro Vasco para ser, no mínimo, uma sombra pro Felipe Coutinho, uma sombra pro Nuno Moreira, para esse meio. Ele é um jogador de movimentação, que joga por dentro, sai de fora para dentro. Mas com relação a conhecer o jogador, enfim, durante o seu melhor processo, a gente não sabe. E com esses números, no mínimo preocupa, né, Flavinho? Porque se for numa situação normal de jogo, a gente espera que o Vasco vá trazer um cara que venha com um potencial, né, com números melhores para poder ajudar o time, que a gente viu que no ano passado teve bastante dificuldade. Mas eu achei complexo, tá? Eu acho complexo esse negócio de números. As pessoas põem como... Justamente. Né, para retratar alguma situação. É mais uma muleta, né? Porque na realidade um jogador que vem para cá e há um encaixe coletivo, ele vai render. Isso e os números dele podem subir, pô. Enfim, eu acho que é muito complexo esse negócio de números. São complementos de análise, eu sempre falo isso em relação a números. Mas o jogador pode agregar, depende de quem esteja do lado dele, para trocar figurinha. Não sei como é que o time do lado do México era, se era time de jogadores de altíssimo nível, acho que não, né? O Necaxa, desculpa, o Necaxa não muito. O Monterrey, acho que é um time melhor, né? Melhor, né? Então fica difícil. E o movimento de ter sido emprestado do Monterrey pro Necaxa já demonstra, já fala um pouco sobre isso. E eu tô com o Bocão. Ninguém pode descobrir a fórmula de trazer um jogador maravilhoso. Tem caras que vêm com uma pompa maravilhosa e não funciona. Tem caras que nem tanto chegam. Pô, um exemplo disso está no Vasco hoje, pode ser que saia. Chama-se Pablo Verratti. Você deu a deixa. Fala. Não, é só para complementar esse lance do... O cara vai... O jornalista vai perguntar para ele, como é que é a sua característica? Cara, eu tenho 22 jogos, só 4 gols e nenhuma assistência. Aí eu vim aqui para, sei lá, os caras gostaram desses números, não pode ser. Como é que vai perguntar um negócio desse pro cara? Não, eu sou bom jogador, eu tenho bom passe, faço gol de cabeça, mas tem 4 gols, 22... É mais ou menos isso. Então tem que ter muito cuidado com isso. Para na apresentação dele, não vai me fazer essa pergunta, não. E tu não vai me responder, hein? Pelo amor de Deus. Isso, Bocão, isso. Inclusive, ele vai ser apresentado hoje, né, Vini Show? Não. Hoje. Vai ser apresentado hoje lá no CT do Vasco. Que seja muito bem-vindo, Johan Rojas. Mas vamos, talvez, um wheyzinho, né? Tomar um whey protein ali para dar uma... A gente percebe que é um moleque franzino, um jogador mais leve... Enfim, a gente espera que ele tenha uma boa chegada. Né? Deixa o garoto assim, magrinho, que ele não perde a mobilidade. Lembrou um pouco o Bidon. Vocês gostam de braço fortinho. Eu não tenho braço nenhum, nunca fui à academia na minha vida. Tenho ombro largo, nunca nadei. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O cara ser um pouco mais encorpado não quer dizer que ele não tem a mobilidade. Ganha massa muscular. Já ganhou massa muscular, tá indo pra China. Não, e vai... Aí, Bocão, na moral, não dá com você. Ele não vale nada, Ele não vale, cara. Esse jovem, se tu der a confiança, perder, acabou. Já ganhou massa muscular, vai pra China, jogar na China, vai comer joelho lá. Bom, o Fernandão falou da situação do Verratti, parece que esquentou um pouco essa negociação dele com o Cerro Porteño. A gente ainda não tem nenhuma confirmação, mas a gente tem aí, Vini Show, os números, né, do Verratti, pra gente mostrar pra galera, só pra, como o Bocão disse, não diz tudo. É só uma questão pra gente olhar, observar, mas o que vale mesmo é dentro do campo, se o cara rende ou não rende. Tá aí, o Verratti, o pirata, desde que chegou no Vasco, 140 jogos, 60 gols, 6 assistências. E assim, é uma decisão que eu acho que pro Verratti ele precisa
trocar uma ideia com o Diniz, antes de qualquer coisa, para entender o que o Diniz está pensando para ele. Se ele vai ter minutagem, se ele não vai ter. O Verratti já é um cara experiente, provavelmente o Cerro Porteño pode ser o último grande contrato dele, da carreira, então eu acho que isso absolutamente vai ser colocado na balança por ele, até porque ele é um cara extremamente experiente, já viveu muito do futebol, mas assim, a identificação dele com o Vasco, e ontem um dos meus melhores amigos, nosso Pide Monzilo, me mandou uma mensagem às 7 da manhã. Irmão, é verdade que o Verratti vai sair? O pessoal no grupo do Vasco está desesperado. E eu acho que é o sentimento de muitos torcedores do Vasco, que não querem perder o Verratti por tudo que ele já fez pelo clube. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é: será que ele ainda consegue fazer o que ele já fez? Será que o Diniz vê no Verratti uma peça importante para essa temporada de 2026? Ou então, se o caminho dele for diferente, talvez um atacante com outra característica? Como é que vocês veem essa negociação dele com o Cerro? Olha, existem ciclos. Já falamos sobre isso aqui na semana passada também com relação ao Verratti. Eu, Fernando, claro que de acordo com o que o Verratti concordasse, manteria o Verratti no elenco, até porque é uma mudança de característica da equipe. Só que a gente tem que saber se o Verratti quer ser reserva. Perfeito. Se ele vai estar confortável em ser reserva no Vasco, um lugar onde ele já fez muito. E fez muitos gols decisivaços, assim. O Verratti esteve presente nos últimos anos em momentos importantíssimos do Vasco. Pênaltis decisivos, gols importantes. O gol contra o Fluminense foi feito por ele de cabeça. Importantíssimo. Há pouco tempo atrás. Só que o Verratti, como o Flavinho falou, é um cara mais velho, que tem que pensar na carreira dele, na família dele, no quanto o Cerro Porteño vai oferecer, porque com relação ao salário, ele é um salário alto para o Vasco. O Vasco vai poder remanejar o salário que vou pagar para o Verratti para outro jogador que possa vir mais jovem, para entregar uma coisa que o treinador queira. Enfim, é muito complexo e a gente tem que ver o lado do jogador e o lado do clube. No lugar do Verratti, sabendo que é um contrato maior vindo do Cerro Porteño, fazendo uma matemática de todo o contrato, ele vai ganhar muito mais dinheiro no Cerro Porteño do que no Vasco. Então, cara, tem que deixar o cara embora, tem que deixar o cara ser feliz. Tudo que ele fez pelo Vasco foi maravilhoso, vai ficar na história. O Verratti é um cara que está na história do Vasco por tudo que ele fez acontecer e tudo que ele entregou. Não só dentro do campo, não, pô. Ele sempre foi um cara que participou muito, sempre teve uma relação com a torcida absurda. Isso não é comum acontecer, um cara vindo de fora. Enfim, a gente teve, por exemplo, o Cano esteve no Vasco há pouco, tão artilheiro quanto, mas acabou saindo e a galera... O Verratti não. O Verratti, se sair, vai deixar saudades mesmo sendo reserva. Mas é importante que seja tudo feito de forma bem clara. E o Diniz é um cara desses. Vai falar, Verratti, aqui tu não vai jogar, ou vai jogar, vou te usar assim, assim, assado. Enfim, quer ir? Vai ser bom pra tua família? Segue teu baile. Só antes do Bocão falar, vamos colocar, Vinicius, a arte aqui na tela, por gentileza, pra gente ilustrar um pouquinho como é que tá essa situação das ofertas, tanto lá do Cerro Porteño, como é que é a vida do Verratti hoje aqui no Vasco. Tá lá, ó, Vasco versus Cerro Porteño, o que o Verratti deve fazer. No Cerro, 3 anos de contrato, aí por isso tá 36 ali, porque são 3 anos, 12 vezes 3, 36. 700 mil seria o salário dele, é o que a gente tem de informação, e aí ele ganharia num total de 25,2 milhões de reais e muito provavelmente seria titular do time, seria o dono do time. Aqui no Vasco ele tem mais um ano de contrato, ou seja, vezes 12, ele ganha aqui 900 mil, ali próximo de 1 milhão, mais ou menos 11 milhões de reais, mais o 13º, e ao que tudo indica, se tudo mantiver da maneira que terminou 2025, ele vai começar a 26 no banco. Boca, se você tem essas duas propostas aqui, Blau, na tua mesa. Eu acho que o torcedor em casa deve estar vendo isso, está falando assim, pô, eu vou embora, pô, fazer o quê aqui? É isso. O Fernandão foi muito bem quando falou, fazer o quê aqui, cara? Por causa de, eu vou ganhar mais lá, com 3 anos de contrato. Eu não sei se eu vou desempenhar o que eu já entreguei no Vasco da Gama. Nos momentos mais difíceis, eu ajudei o Vasco. Eu agora não vou jogar. Vou ser daqui a pouco vaiado pela torcida. A torcida tem amor até a página 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra lá. Lá eu tenho 3 anos de contrato e vejo qual é. Se eu vou ser titular ou não, é outra história. Vai depender do que ele queira. Dos treinamentos, treinar, né? Vai estar chegando uma certa idade. Eu até discordo com o Fernando quando ele fala de 28, do Paquetá para 37. A diferença é gigante. É gigante. O Paquetá tem muita lenha para queimar ainda.
Agora, pô, 3 anos de contrato, tem que meter o pé, daqui a pouco tá sendo vaiado, gente. É assim o futebol, infelizmente. Não tem amor, você não consegue formar ídolos mais no clube. É difícil. Você não consegue mais formar ídolos. O futebol virou mercado, virou negócio há muito tempo. As pessoas não conseguem entender isso. Vem, entrega, vai. Vem, entrega e vai. Depois volta. O Gerson tá aí, a maior prova foi o Gerson. Ele saiu do Fluminense, veio pro Flamengo, foi, voltou. E hoje tá no Cruzeiro morrendo de amores pelo Cruzeiro, como o pai mesmo disse. Verdade. Cara, o seu Marcão também é uma máquina de dinheiro. Uma coisa que é importante, o dinheiro é importantíssimo, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui pra falar isso. Nunca serei. Mas é o jogar também. Também acho. O prazer de jogar. O prazer de jogar. Porque acabar um ano, tendo em vista como ele não deve ser titular, o salário vai diminuir, pô. Pra ficar tem que diminuir. Pô, um novo contrato com o Vasco, provavelmente ele teria que diminuir. A não ser se ele virasse titular e fizesse um caminhão de gols, como a gente espera que ele faça. E ele vai ter mais 3 anos para jogar em alto nível. Cerro Porteño, tá bom, não é o melhor campeonato da América do Sul, mas é um time que ele vai brigar para ser campeão, vai estar na Libertadores, vai poder brigar na Libertadores, que é um jogo muito mais propício a ele, né? De bolas levantadas, de reação. Então, cara, a gente tem que pensar também no ser humano, cara. O cara vai ter mais 3 anos de contrato para fazer o que ele mais ama. Enfim, pense no jogador, no ser humano, que a gente vai seguir por um caminho melhor. E só corroborando com o que você falou, Verratti está com 37 anos, mais 3 anos de contrato, 38, 39, 40. O cara pode ter, como eu disse, o último grande contrato da carreira dele. Então, antes da gente criticar, da gente julgar, é bom a gente olhar os dois lados, porque o lado do atleta, ok, é legal, mas tem o lado do ser humano também, da família, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara Só que o Fábio e Nenê conseguem essa proeza. Inclusive, Nenê, aos 44 anos, foi anunciado como novo reforço do Botafogo da Paraíba, tá? Tem que respeitar. Nenê é cobra da bola. Sou fãzaço de Nenê, fãzaço. Também, cara. Fãzaço. Também. Esse aí, pra mim, é fora de série. E digo mais, se quisesse, jogaria a Série A. Só isso que eu falo pra você. Não é titular, mas jogaria a Série A. Fala, torcida vascaína. Antes de tudo, é importante dizer que notícias sobre saídas sempre geram certa apreensão, porque mexem com a sensação de estabilidade do elenco. Mas vamos olhar essa situação com clareza e cabeça fria, como o momento do Vasco exige. A possível saída do goleiro Fuzato se encaixa dentro de um movimento que o clube já deixou claro: reorganizar o elenco, reduzir custos e abrir espaço para novas peças. A chamada barca não é apenas uma lista de dispensas, mas parte de um ajuste estrutural que vem sendo feito desde o fim da última temporada. No caso específico do Fuzato, pesa também a falta de espaço dentro do elenco. Léo Jardim se consolidou como titular, com boas atuações, regularidade e principalmente transmitindo segurança ao time. Hoje é um goleiro que passa tranquilidade para a defesa e para o torcedor, algo que tem grande valor em um clube que viveu instabilidade na posição por muitos anos. Com esse cenário, Fuzato acaba ficando naturalmente em segundo plano. Deve iniciar o campeonato estadual jogando, o que mostra profissionalismo e confiança momentânea da comissão técnica, mas isso não altera o contexto geral. Ele não é tratado como prioridade dentro do projeto esportivo para a temporada. Do ponto de vista técnico, Fuzato é um goleiro funcional, cumpre bem o básico, mas não apresentou regularidade suficiente para disputar de forma real a titularidade com Léo Jardim. Em um clube que busca elevar o nível competitivo, especialmente pensando no Brasileirão, essa hierarquia bem definida acaba influenciando diretamente nas decisões da diretoria. Financeiramente, a saída também faz sentido. Reduzir a folha salarial é uma necessidade concreta. O Vasco precisa ser mais eficiente na composição do elenco, mantendo jogadores que tenham um papel claro dentro do time. Liberar atletas que não são essenciais ajuda a direcionar recursos para reforços em setores mais carentes. Como torcedor vascaíno, encaro essa possível saída com certa tranquilidade. Não se trata de perder um jogador decisivo, mas de encerrar um ciclo que nunca se firmou completamente. Com Léo Jardim em bom momento, a posição está bem servida, o que torna a decisão mais fácil de ser compreendida. O ponto central é o planejamento. Se Fuzato sair, o clube precisa manter uma estrutura segura no gol, seja com um reserva confiável ou com alguém da base preparado para assumir essa função. Trocar apenas por necessidade financeira não basta. É preciso preservar o equilíbrio do elenco. No geral, essa possível saída parece mais um ajuste natural do que um enfraquecimento real. É parte de um processo de organização que o Vasco precisa atravessar para se tornar mais competitivo e estável ao longo da temporada. Agora eu quero saber de você. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e comenta aqui embaixo. Com o bom momento do Léo Jardim, você acha correta a saída do Fuzato ou manteria os dois no elenco? Vamos continuar esse debate juntos.